Há 4 tipos de pessoas que nós detestamos: os mentirosos, os fofoqueiros, os rancorosos e os preguiçosos. Tratei disso no culto anterior com um desejo de que nós não estejamos nessa lista. E agora eu falo de 4 tipos de pessoas que nós apreciamos, com o desejo de que todos nós aqui estejamos nessa lista. E o primeiro que quero trazer é o grupo formado pelos generosos. Os generosos são pessoas que nos mostram que o egoísmo parece que nos beneficia, mas na verdade não nos beneficia. Os generosos nos ensinam que podemos tirar o foco de nós mesmos e transferi-lo para o outro. Os generosos são jardineiros que plantam e cultivam as flores da bondade. Não vou categorizar, explicitar o que é a generosidade, porque nós sabemos. Só quero contar uma história bíblica que eu tive o privilégio de me aprofundar um pouco mais ao fazer a paráfrase do Novo Testamento. É quando Paulo pede oferta às igrejas. Não pede para si. E Paulo tem um conceito muito interessante. Ele disse o seguinte: vocês são meus filhos espirituais. Então é dever do pai espiritual sustentar o filho espiritual, não vocês a mim. É uma mudança de perspectiva, não é? Quando ele então escreve aos Coríntios sobre essa oferta, que ele fez uma coleta em toda aquela região para levar para Jerusalém, que estava passando por uma crise humanitária severíssima naquela ocasião, ele diz algumas coisas que eu quero ler aqui para os irmãos, porque conta uma história isso. 2 Coríntios 8. Passo agora a lhes mostrar sobre o que o Deus Eterno está fazendo por intermédio das igrejas da Macedônia. Embora estivessem passando por dificuldades, elas mantiveram a alegria. Mesmo sendo intensamente pobres, mostraram uma generosidade riquíssima. Sei que os irmãos macedônios não têm muitos recursos financeiros, mas sou testemunha de que foram além de suas posses e suas contribuições. Essa informação que conta uma bela história, vou ler agora. Quando souberam essas igrejas que eu estava organizando uma campanha para levantar recursos para enviar aos irmãos de Jerusalém, os macedônios insistiram em participar. Eles foram além de todas as expectativas, dedicando-se inteiramente ao Deus Eterno e se envolvendo de corpo e alma neste santo projeto. Confesso aos irmãos que eu não tinha prestado atenção a esse detalhe. Paulo não pediu oferta aos macedônios para Jerusalém. Foram os macedônios que, ficando sabendo que Paulo fazia uma campanha, se ofereceram, insistiram, exigiram, se eu posso assim dizer, para participar. Isso é generosidade no seu sentido mais profundo. Depois ele continua escrevendo para os coríntios, dizendo: olha, então, vocês manifestarem antes o interesse, que manifestem
E então, agora, porque no ano passado, diz ele, vocês manifestaram o desejo de contribuir e começaram a fazê-lo. Completem agora o que começaram. Desse modo, vocês colocarão em prática o que tiveram. Desse modo, vocês colocarão em prática o desejo que tiveram. Façam isso segundo os recursos que têm. O que importa não é o valor da contribuição dada, mas a intenção que a motivou. Para ajudar generosamente os outros, vocês não precisam se endividar. Basta que se lembrem de que são iguais aos necessitados. Hoje, vocês suprem as necessidades dos outros. Amanhã, eles suprirão as suas. É assim que mostramos que somos iguais. Ele vai desenvolvendo todo o seu raciocínio felicíssimo a este respeito e termina com aquele verso que sabemos de cor. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, mas com certeza de que o Deus eterno se alegra com quem contribui com alegria. O texto é mais longo e eu paro por aqui. Para salientar duas coisas, então. Generosidade há que ser em nós, se somos de fato generosos, uma iniciativa, não é uma resposta. Pastor Alceni está pedindo lá dinheiro, então eu vou contribuir. Está falando lá do lugar A, do lugar B, eu vou contribuir. Não é isso. Estou sabendo que há necessidade. Estou sabendo, eu quero participar. Essa é a alegria da generosidade. Esses são os autenticamente generosos. O Provérbio 11, 24 nos diz que quem ajuda com generosidade tem mais. Mas quem retém tudo para si acaba sem nada. E há vários textos nesse sentido, não vou me ater aqui. A minha pergunta é a seguinte: você é generoso? Você é generosa? Só você pode responder a essa pergunta. Graças a Deus, eu tenho sido abençoado por muitas pessoas generosas. Pessoas que, inclusive, se oferecem para ajudar nesta ou naquela empreitada. Você doa dinheiro para as pessoas? É uma forma de generosidade. Tempo que você tem é uma forma de ser generoso. Atenção ao outro é uma forma de ser generoso. Afeto no seu relacionamento com o outro é uma forma de generosidade. Elogiar é uma forma de ser generoso. Há muitas maneiras de sermos generosos e eu sou alvo da generosidade de muitas pessoas. Preparei esse fascículo contendo os evangelhos numa paráfrase. Foi possível preparar, porque generosamente pessoas se ofereceram para revisar. Muitas. Algumas que eu nem conheço. Distribuir a muitas pessoas foi possível gratuitamente, porque algumas pessoas, algumas que eu não conheço, contribuíram generosamente para que, de parte impressa, uma parte fosse destinada a pessoas que eu não conheço e talvez jamais venha a conhecer. Tempo, dinheiro tornaram possível isso. Agora estou preparando a segunda parte de Atos, Apocalipse, e há várias pessoas que não têm tempo. Não são ansiosos, não têm tempo, mas tiram um pouquinho do seu tempo para fazer uma revisão. Eu recebi ontem a revisão de um que diz: pena que eu não pude dedicar todo o tempo que eu gostaria. Mas fez um belo trabalho, apontou vários erros que eu já corrigi hoje pela manhã. É disso que estou falando. Então, a minha pergunta é: você é generoso?
você é generosa, você tem a cabeça dos macedônios. Está havendo uma necessidade. Estou sabendo que os nossos irmãos de Jerusalém estão passando dificuldade. Eu quero colaborar. Fizemos aqui, há algum tempo, uma campanha, quando aquelas chuvas foram muito violentas na Bahia. E nós resolvemos mandar fogões. Meus irmãos, nós mandamos dezenas de fogões. E recebemos mais dinheiro do que podíamos mandar. E olha que interessante, a Convenção Batista Baiana falou, para de mandar, manda para outro, que aqui já está todo mundo satisfeito com os fogões, resolvido o problema. Isso é uma maravilha. Graças a Deus por você, que é generoso. Segundo grupo de pessoas que nós amamos estar do lado, são os agradecidos, os gratos. E para mim a história mais tocante de gratidão é a de Davi com Barzilai. Eu sei que o nome Barzilai não é assim tão bonito para dar para o seu filho, mas o cara fez algo muito interessante, Davi fez algo muito interessante. Quando Davi ainda era um guerrilheiro, não tinha conquistado ainda o poder em Israel, ele andava pelas fazendas. Ele, mais 300 aproximadamente, era o seu grupo de soldados. Ele ia pelas fazendas, ele pedia comida aqui, comida ali, mel aqui, um figo ali, era comida daquela com outro pão ali. E alguns recusaram. Sai para lá, bandido, aqui não. Escorraçaram Davi. Mas esse Barzilai, sem que Davi lhe pedisse, preparou um super, hiper banquete ambulante e mandou entregar ao Davi. E Davi e todo o seu grupo comeram. O tempo passou. Davi se tornou o rei de Israel. Poderoso rei de Israel. Aí ele disse, por onde anda Barzilai? Barzilai? Que Barzilai? Ah, Barzilai é aquele que ajudou você e a gente a resolver o problema da fome? Foi. Onde é que ele anda? Procure por aí. Foram e acharam Barzilai. E Barzilai ouviu de Davi a seguinte palavra, Barzilai, em gratidão por aquilo que você fez por mim, eu quero que você vá morar no meu palácio. Precisa trabalhar mais? Você vai morar no meu palácio, você vai comer do bom e do melhor. Porque o que você fez por mim, pouca gente fez. Eu tenho que agradecer a Deus por sua bondade e quero agradecer a você por tanta generosidade. O Barzilai disse, Davi, estou velho, cara, já dei para o palácio, já não tenho nem paladar mais, mas já que você insiste, eu tenho aqui um rapaz que trabalha comigo, meu ajudante, leva ele. E Davi levou o ajudante do Barzilai. Para mim, em toda a Bíblia, em termos de história, essa é a mais linda história de gratidão. Gente, eu estou na dificuldade. Alguém vem e me faz alguma coisa. Aí eu cresço, explodo, fico rico. Eu vou lembrar de quem me ajudou há 10, 15, 20 anos? Bem, devo. Davi nos dá esse exemplo. Eu sempre digo isso, meu irmão e minha irmã. Onde você chegou, você não chegou sozinho. Ninguém chega sozinho. Conhecemos tantas histórias assim, né? Histórias de pessoas que alguém olhou e apostou. E disse, eu vou pagar os seus estudos. Aí você recebeu aquilo, se formou, se tornou alguém que queria ser, porque alguém bancou os seus estudos.
Um dia uma pessoa encontra você, está tocando um instrumento lá simples, essa pessoa olha para você e diz, estou diante de uma grande musicista, só que ela tem que estudar. E propicia que essa pessoa estude e se torne uma das maiores do Brasil no campo musical. Como não agradecer? Por exemplo, não é? Cada um de nós tem uma história. Às vezes pessoas anônimas. O primeiro livro que eu ganhei, Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, que me descortinaram a vida, devo tudo a esse livro. Eu sei que quem me deu se chamava Roberto, quando eu tinha 9 anos de idade. Como não vou agradecer? Eu acho que eu nunca teria escrito um livro se eu não tivesse ganho Caçadas de Pedrinho, de um moço chamado Roberto, não sei o sobrenome, um vizinho, quando eu tinha 9 anos de idade, estava começando a aprender a ler. Estou contando essas histórias, a segunda que eu contei, que agora é real, bem real, mas não pedi licença à pessoa para narrar, por isso não vou mencionar quem é. Que eu contei, a de Davi, é também a sua história. É muito bom a gente estar cercada por pessoas agradecidas. Porque o contrário disso é o reclamador. O reclamador é horrível. Tem gente que só abre a boca para reclamar. A gente tem a seguinte situação, né? Senhor, essa chuva atrapalhou o nosso culto. Aí faz aquele calor de arrebentar, mas Senhor, está muito quente. Estou brincando para dizer que é assim que nós somos, não é verdade? É assim que nós somos. Se está quente, é porque está quente. Se está frio, porque está frio. Se chove, é porque choveu. Se não chove, porque está... Mas agradecido não. Está sol, que maravilha. Está chuva, que bênção de Deus. Está mormaço, que excelente tempo. Porque o que importa é que vai no nosso coração, não é que está no clima que nós estamos. Então, minha pergunta é muito, muito simples. Você é uma pessoa grata? Gratidão descreve você? Ou a reclamação descreve você? Que a gratidão nos descreva. Há um terceiro grupo de pessoas que nós gostamos de andar junto. São os inspiradores. São pessoas que nos inspiram. E quais são as pessoas que nos inspiram? São as pessoas que têm sonhos. Sonho é uma palavra muito significada em nossa língua, mas aqui estou falando de sonhos acordados. Pessoas que olham para o futuro. Gosto muito de uma frase, não do autor, mas de uma frase que é a seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Há pessoas que nos inspiram. Eu lembro de José de Canaã, o sonhador. Há um livro em que o autor fala, os irmãos dele, ele destaca essa frase que está no Gênesis: lá vem o sonhador. Gente, José realmente, ele sonhava alto. Mas ele realizou. Deus permitiu que ele realizasse. Deus o abençoou para realizar. Para mim, uma das frases mais tocantes de toda a Bíblia é quando o faraó precisou de alguém para dirigir os seus negócios. Ele responde com uma pergunta: haveria alguém mais capaz de José, em quem habita o Espírito de Deus? Há pessoas que, quando a gente se aproxima, fala das coisas que gostaria de fazer, das coisas que está vislumbrando de fazer, nas coisas nas quais estão empenhadas em fazer.
Vou citar um nome, a gente sempre corre risco de citar o nome de pessoas vivas. Mas se tem uma pessoa que nos inspira, é o agora desembargador William Douglas. Ele esteve aqui, fez uma palestra para nós aqui mais de uma vez, mas fez uma inesquecível. Ele falando de sonhos. E ele falando que ele realmente passou para juiz em primeiro lugar. Passou para delegado em primeiro lugar. Mas antes de passar, ele foi reprovado em todos esses concursos. Mas ele tinha um sonho. Continuou estudando e passou em primeiro lugar. Quando estamos juntos de pessoas que sonham, nós sonhamos juntos. Inspiradores também são as pessoas que têm foco. Inspiradoras também são as pessoas que têm foco. E a grande história, extraordinária história bíblica sobre isso, é a história de Neemias. Quando você lê a história de Neemias, está no livro dele que tem esse nome, fica tudo muito, muito, muito claro. O rei pergunta: Neemias, por que você está abatido? Porque Jerusalém está destruída. Ele recebe do rei a oportunidade de ir a Jerusalém. Aí começa a reconstrução. Aí começam os críticos. Já ouviram essa história em algum lugar dos críticos? Começam os críticos. E um deles se opõe a ele. E o chama para uma conversa. Para lhe propor uma outra coisa, um outro caminho, outra ideia. Ele responde assim: estou fazendo uma grande obra. E não vou parar e descer até vocês, até onde vocês estão. Porque eu pararia o que estou fazendo para me encontrar com vocês. Hoje as pessoas chamam isso de foco, mas quem ensinou isso tudo foi Neemias. Muitas vezes, se estamos fazendo algo, vem alguém que faria melhor do que a gente, mas nunca fez. Nunca fez. Não tem nenhuma autoridade. Nunca fez. Mas ele faria. Muitas vezes, quando levamos uma ideia, nós somos criticados por pessoas que nunca fizeram. Uma vez eu me encontrei com o Carlos Drummond de Andrade. Estava no elevador do então Jornal do Brasil, na Avenida Brasil 500. Claro, ele disse: contra um cara desse, você que eu vou falar, né? Eu e ele sozinho no elevador, né? Mas eu não ia perder a oportunidade. Como é que o senhor lida com os críticos? O maior poeta vivo, então, do Brasil, era criticado. Essa poesia é fraquinha. Ele olhou para mim e disse: eu não me importo. Tem que ter foco. Senão as críticas nos derrubam. As outras possibilidades nos destroem. Pessoas que nos inspiram são pessoas que ousam. Ousam quando acertam. E quando acertam, procuram fazer melhor. Ousam quando fracassam. E quando fracassam, tentam de novo. E aqui, para mim, o grande exemplo é Pedro. Se tem um camarada que é uma história de sucessivos fracassos, é Pedro. Posso mencionar algumas situações. Muito conhecida a situação, mais conhecida a situação, é quando ele nega a Jesus. Jesus diz: olha, Pedro, você vai me negar essa madrugada, antes do galo cantar. Você vai me negar 3 vezes. Mestre, parece que não me conhece, né?
sabes que esses todos aí, Judas, João, Tiago, todos podem te trair, mas tu sabes que em mim tu podes confiar, né? Ele saiu furioso desse encontro. Madrugada rola. Jesus é chicoteado, é perseguido, é maltratado. E ele foi se encurtando no cantinho. Estava frio, se encurtando. Encontrou um lugarzinho numa pedra, sentou ali e tinha uma fogueirinha, estava ali se aquecendo. Aí passa uma empregada do palácio. Ei, você segue a Jesus. Viu você na reunião lá? Eu? Bom, mas aí ele faz a segunda vez, faz a terceira vez. Mas não acabou aí. Depois Jesus restaura Pedro. Conhecemos bem a história, pastorei as minhas ovelhas. Aí Pedro se torna um missionário. Chega a Antioquia para pregar o Evangelho. Chegando a Antioquia para pregar o Evangelho, aparecem alguns filhos de Jerusalém que queriam que os antioquianos e todos os greco-romanos aderissem aos costumes judaicos, como, por exemplo, a guarda do sábado ou a circuncisão. Aí Pedro, para fazer média, fica do lado destes. Contra Paulo. Paulo dizia, quem é judeu, continue sendo judeu. Mas quem não é judeu, não tem que ser judeu para ser um cristão. Aí, Paulo o enfrenta. Diz a Bíblia que na cara. E aí, nós continuamos lendo os evangelhos, lendo Atos, lendo as cartas e chegamos às cartas de Pedro. Segundo os estudiosos, as cartas de Pedro têm o melhor grego de todo o Novo Testamento. Dá para imaginar? Pedro pescador, agora o melhor grego é o dele. Aí ele escreve o seguinte, 1 Pedro 3, 14 a 17. Se forem injustiçados por terem feito o que é certo, considerem-se felizes. Não fiquem com medo nem apavorados diante das ameaças que lhes fazem. Mantenham firme no coração a confiança que têm em Cristo Salvador. Se forem questionados, mantenham preparadas as suas mentes para explicar a razão da esperança que têm. Sejam gentis, amorosos e corretos como Cristo foi. Agora, se alguém falar mal de vocês, acabará desmascarado como caluniador. Se o Deus eterno permite que sofram, que seja por praticarem o bem, não por fazerem o mal. É a história de um grande homem. Uma história de um homem que fracassa, mas não fica fundado no fracasso. Olha para frente e prossegue até poder escrever essas lindas palavras. E por último, os santos. O que é um santo? A palavra, eu sei que ela está com alguns problemas. A palavra no hebraico kadosh, kadesh, no grego hagios, quer dizer separado. Eu diria diferente. Alguém diferente das outras pessoas. Isso é o santo. Acabou tendo outros significados, mas o significado bíblico é esse. Santo é quem sabe que é amado por Deus. Santo é alguém que confia em Deus acima de tudo. Santo é alguém que faz da Bíblia o seu guia e sua autoridade. Não é quem é perfeito. É quem sabe que é amado por Deus e assim vive. Santo não é quem não passa por aflições. Santo é quem confia que o Deus eterno é a sua força e por isso ora. Santo não é quem sabe tudo. Santo é quem sabe que quando Deus eterno fala, e Ele fala, o ouve. Volto então a Pedro, ele escreveu o seguinte. 1 Pedro 1, 13 a 16. Sejam prontos para pensar e agir
de modo digno enquanto esperam confiantemente pela segunda vinda de Jesus Cristo. Vocês escolheram crer em Deus e agora não podem voltar a viver como viviam antes de serem salvos. Como é santo Deus que os chamou para a salvação, vivam como Ele vive e espera que vocês também vivam. Lembre-se do que está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E Paulo complementa Colossenses 1, 20 a 23. A partir da cruz, vocês que no passado rejeitavam a Deus e preferiam se afundar na maldade, foram reconciliados com Ele. Quando Jesus morreu, vocês foram perdoados e tornados livres de suas culpas. Por causa de Jesus, vocês podem viver de modo irrepreensível, ficar firmes na fé e permanecer animados pela esperança. Essa foi a boa notícia anunciada ao mundo, inclusive a vocês que a ouviram. É dessa mensagem, diz Paulo, que me tornei anunciador. Duas palavras complexas para nós aqui. Uma já expliquei, é santo. Porque a palavra tomou diferentes conotações. Nós explicamos aqui. Santo é alguém que é diferente do mundo em que vive. Porque a Bíblia é a sua fonte de autoridade. E a outra palavra é irrepreensível. Ah, é forte essa palavra. Eu fiquei pensando se usaria ou não usaria essa palavra. Mas é necessário que eu e você sejamos irrepreensíveis. É o ideal de vida. O ideal de vida. Por que estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade, dentro e fora da igreja, tem uma visão, inclusive dentro da igreja, que a gente tem que fazer aquilo que a gente acha que está certo. É por isso que o mundo é o que ele é. Cada um faz o que acha certo. Ou cada um faz aquilo que lhe dá prazer. Aquilo que dá bons resultados para a sua vida. Aí estamos onde estamos. Só isso. Mas eu e você somos chamados para ser santos. Irrepreensíveis. Viver de um modo em que as pessoas olham, nesse cara eu posso confiar. Se ele diz que é, porque é. Se ele diz que não é, porque não é. Se ele diz que seguia pela palavra de Deus, ele pode estar assim, enganado, mas ele seguia pela palavra de Deus. Por isso eu já disse aqui várias vezes que a maior necessidade que há nesse mundo não é de pessoas inteligentes, competentes, bons naquela área, na outra, todos são necessários. Mas a maior necessidade do mundo é de santos. Conta a Bíblia que, em algumas situações, os críticos dos cristãos diziam assim: aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. E quem coloca o mundo de cabeça para baixo? Os santos. Os generosos, os que fazem da gratidão o seu estilo de vida, aqueles que vivem aquilo que fazem e dizem inspiram outras pessoas. Estou dizendo isso por quê? Porque é comum eu lhe dizer, feliz 2024. E como é que 2024, nele seremos felizes? Se formos generosos. O que a generosidade pode fazer, nós sequer podemos imaginar. Uma de nossas irmãs dirige uma organização que atua no morro aqui perto. Projeto lindíssimo, mas o teto todo detonado.
graças à sua oferta, nós podemos ajudar a recuperar o teto. É disso que estou falando. Quem são as pessoas? Não conhecemos. As circunstâncias não sabemos. Mas isso não é importante. O importante é que nós podemos ajudar. Mudam o mundo os gratos. Porque o reclamador não acrescenta nada. Só destrói. Mas o grato inspira. Mudam o mundo os que têm sonhos, os que têm foco, os que ousam, os que são santos. A sua família precisa que você seja santo. Essa igreja aqui precisa que você seja santo. Nosso bairro precisa que você seja santo. Que nós vivamos do modo digno da nossa salvação. Que presente maravilhoso é este! Vamos viver de um modo digno dessa salvação e 2024 será maravilhoso. Desejo isso para todos. Eu sei que também desejo para mim e que esses desejos se configurem nesse ardente amor à palavra de Deus, que nos ensina a ser generosos, gratos, inspiradores e santos. Vamos nessa? Vamos cantar então. Asaf Borba compôs que foi pago um alto preço para que nós tivéssemos vida transbordante por meio da obra que Cristo fez na cruz. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos, iremos lutar. Vamos ficar em pé, vamos então cantar.